Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda rua paralela, garagem São Francisco, né, Nova Era 1. Você passou o trevo da BR-040, da BR do Caxambu, você pegou a primeira esquerda, é só seguir o fluxo e subir a segunda esquerda, você estará conosco lá, glorificando, exaltando, participando conosco das nossas celebrações, das nossas atividades, para a glória e honra do Senhor Jesus e também para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Semana passada tivemos muitas atividades. Quero me desculpar por não ter entrado no ar, né, para nós não termos, né, estado juntos ao meio-dia. Já é desafiador, né, esse horário por causa do trabalho, por causa do almoço, entra e sai, enfim. Mas infelizmente nós estamos meio que compromissados e não teve como nós estarmos juntos. E segunda-feira agora, infelizmente, o pai da nossa irmã Aparecida Santana, nosso irmão André Santana, infelizmente o pai dela acabou falecendo no domingo à tarde, às 5 horas da tarde, foi sepultado meio-dia, e nós estávamos lá para dar uma palavrinha de consolo, de fé para a família, né, orando para que Deus pudesse trazer consolo a esse momento tão chato, né, tão ruim, que é a perda de uma pessoa querida. Infelizmente aconteceu. Mas, graças a Deus, hoje, dia 16 de junho de 2021, segunda quinzena já de junho, nós estamos aqui juntos para poder nós falarmos, já procurarmos encerrar essa série, né? Não que a gente esteja apressado, né, para encerrar alguma coisa, porque Deus sempre traz coisas novas para a gente, sempre está trazendo coisas preciosas através da sua palavra. Como eu disse semana passada para minha esposa, ela falando sobre os livros que não usam mais, que as leis mudaram e tudo mais. Aí nós comentamos que as coisas de Deus, a palavra de Deus, os livros, os ensinos nunca mudam, né? Eles sempre estão atualizados na nossa vida. Interessante isso, né? Muito bacana essas coisas, né? A palavra de Deus, ela mesmo fala, se renova a cada manhã e aquela coisa toda. Bom, enfim, nós estamos aí na série Frutos da Carne, que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida, nos perdoando, nos alcançando para a glória do nome dele. E nós estamos aqui falando sobre esses frutos, né, que fazem com que o cristão, né, o servo de Deus, ele comece a se afastar e das coisas de Deus. E o Senhor, quando nos alcança, ele nos dá essa novidade de vida para que a gente possa estar vivendo ali, contribuindo ali, participando ali, enfim, para a glória do Senhor Jesus, transformando a gente todos os dias de glória em glória, até ser dia perfeito, como diz o livro de Provérbios, a luz da aurora, a luz do justo vai brilhando, 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 até ser o dia perfeito. E nós paramos na palavra sobre um fruto a obra da carne, chamada heresias. E hoje, nosso Deus, antes de nós passarmos aqui, eu estava esquecendo, antes de nós entrarmos aqui, deixa eu falar com você. Olha, hoje à tarde, às 3 horas, campanha Vale dos Ossos Secos com a ceia do fortalecimento. Hoje às 3 horas da tarde. Hoje, às 7h30 da noite, nós temos o encontro do Uniora e os intercessores. Uniora é o departamento de oração da nossa igreja, que nós trouxemos, foi nos anunciado em 2018, 2019, julho de 2019, tivemos uma reunião em São Paulo, e ali foi nos apresentado o Uniora, né? Unidos em Oração. E é o departamento de oração da nossa igreja Uniora. Então hoje, às 7h30 da noite, vão estar reunidos ali orando, intercedendo, buscando o Senhor. E nessa noite, hoje, quarta-feira,
Quarta-feira, meia-noite, a oração das causas impossíveis. Hoje, meia-noite, a oração das causas impossíveis. Por favor, abençoe uma outra pessoa, convide essa pessoa para estar conosco meia-noite. Aí, como nós orientamos, você pega um envelope, coloca ali o retrato da sua família, nesse envelope, o nome das pessoas que você quer que seja alcançada, com a oração. Então, coloca dentro desse envelope uma causa judicial que você está aí pelejando para Deus abrir as portas. Então, hoje, meia-noite, nós estabelecemos esse tempo de oração, não que na igreja não vá fazer, nada disso. Mas é tempo, nós entendemos, de nós buscarmos e orarmos para pedirmos a Deus para romper com o céu sobre a nossa vida. Então, o que vai acontecer? Hoje, meia-noite, nós estaremos juntos na oração da causa impossível, orando para que Deus venha abrir, desatar, desprender aquilo que possa estar te atrapalhando no nome de Jesus, tá bom? E vai ser muito bacana, é uma nova atividade para te ajudar, só para isso, para te auxiliar, para cooperar para que haja um milagre, para cooperar para que haja uma resposta de oração, cooperar para que o Espírito Santo de Deus venha mover sobre a sua vida. Somente isso. Cooperando para que Deus venha te alcançar, ou você, bem na verdade, alcançar o milagre de Deus. Então tá aí hoje meia-noite, sexta-feira, terceiro elo da campanha, o Vale de Ossos Secos. Estamos orando para que Deus dê vida e abundância para a glória de Jesus. No sábado, mocidade. Domingo, em 3 horários, teremos um culto de missões, realizado pelas mulheres. Tenho certeza que vai ser muito bacana, em nome de Jesus, aleluia, tá bom? Vai ser muito legal. Uma semana bacana e um final de semana bem bacana, bem legal, no nome de Jesus, tá bom? E são atividades para poder nos ajudar a estarmos firmes na presença do nosso Deus. Bom, último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre heresia, uma obra da carne, e hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de heresias, né? De coisas que aparecem, que são de Deus, mas na bem da verdade não são do Senhor. São coisas que a gente tem que tomar cuidado. Nesses últimos tempos, a palavra de Deus fala que se levantaria muitas coisas estranhas, né? Anunciando muitas coisas estranhas também. E nós, como cristãos, temos que estar atentos, né? Para não sermos, né, pegos nesses laços de engano, nesses laços de falsidade. E a gente precisa estar muito atento a muitas coisas que estão acontecendo, principalmente no seio da igreja. Muitas coisas estranhas estão acontecendo. E nós falamos de uma forma geral, né, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, por aquilo que é colocado, nos é apresentado, não de forma a julgar, condenar, longe de nós isso, mas apenas nos alertando, nos mostrando que realmente as coisas estão indo para caminhos estranhos, infelizmente se afastando do Evangelho do Senhor Jesus, que é aquilo que nos confronta, né? O Evangelho, ele é confrontador, ele me tira da zona de conforto, ele me provoca reações, né? Me mostra o meu estado de distanciamento diante de Deus, e esse estado de distanciamento distante, causando dores, problemas, causando comportamentos estranhos e nocivos, né? Então, esse evangelho, ele nos confronta, ele abre a cortina, né, para que a gente possa compreender o nosso estado espiritual, como estamos distante de Deus e o quanto nós precisamos, né, da presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, né? Então, nós temos que cuidar dessas questões sobre heresia. Uma das palavras certas usadas pelas pessoas erradas podem se tornar armas maliciosas, já que no primeiro século essas palavras foram usadas
pelos adversários do Senhor, tentando impedir a obra dele para difamar os seus servos fiéis. Então isso já era praticado no início dos séculos, né? Para difamar os seus servos, para difamar a obra de Deus e atrapalhar. Tértulo, o orador que representou os judeus no processo contra Paulo, descreveu o apóstolo como o principal agitador da seita dos nazarenos. Está lá escrito no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5. Aí Paulo responde a essa distorção da palavra. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, o que aqui chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então Paulo ele vai e refuta, ele rebate essa palavra de Tértulo, né, trazendo como ele um agitador da seita dos nazarenos. Então ele traz uma interpretação errada daquilo que ele estava vendo. Então Paulo ele vai em defesa, vai defendendo, vai consertando essa fala. Mas de 2 anos depois, Paulo chegou, nós temos uma ideia, em Roma, os judeus queriam ouvir a respeito dessa seita, que por toda parte ela é impugnada, ou seja, por que eu quero ouvir o que você tem a dizer, quero ouvir o que você tem que apresentar. Então, olha só, eles voltam outra vez dizendo que era uma seita, olha só que interessante. Então, Paulo ele teve que usar de muita habilidade para poder defender, para poder não permitir que essas palavras pudessem trazer, corromper o entendimento das pessoas naquela época. Desde aquela época, os poderes religiosos têm usado essas palavras para identificar ideias ou pessoas que discordam da posição oficial de uma igreja ou das correntes principais de movimentos populares. Homens bons podem ser chamados de hereges e homens maus podem ser vistos como servos ungidos de Deus. Olha que coisa interessante. Então, por isso que é uma obra da carne. Então, a critério. Então, vamos lá. O critério de avaliação deve ser a posição oficial de líderes eclesiásticos. E sim a palavra. O critério de avaliação não deve ser a posição dos líderes eclesiásticos, dos líderes da igreja. E sim a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? O que ela tem a dizer? Se concorda, se não concorda? Qual a interpretação da palavra de Deus e não dos líderes? No final das contas, não importa o que os homens dizem, pois são as palavras de Cristo que nos julgarão, conforme João capítulo 12, versículo 48 e Gálatas capítulo 1, versículo 10. Nunca devemos escolher uma direção que contrarie a vontade de Deus. Vocês entenderam? Vamos pegar para nós lermos aqui. O que fala em João capítulo 12, o versículo 48. Vamos lá? Para a gente poder ter uma ideia sobre essa questão de julgar. Olha, João 12, 48. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó. João 12, 48 diz assim: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, que é Deus. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Nosso Deus. Então, Deus é a palavra, né? Que o próprio Jesus deixou escrito que será o julgamento no último dia. Repetindo, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras e não crer, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Então não é o critério de avaliação do homem, não é o critério de avaliação
de uma autoridade, mas é o critério da palavra de Deus, que vai nos colocar diante de um julgamento. Se nós cremos, se nós não cremos, e se nós aceitamos ou não, é pela palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: pois persuando eu agora os homens ou a Deus? Pois persuando eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar os homens, não deveria ser servo de Cristo. Falando que quem vai julgar, quem vai falar, quem vai dizer, quem vai apontar é a palavra do nosso Deus em relação a essas coisas hereges que apresentam. Vamos trazer luz à palavra de Deus. Então, essa obra da carne, que é a heresia, tem a intenção de nos afastar, de nos tirar, de nos esfriar da presença do nosso Deus, fazendo com que nós coloquemos e vamos crer em outras coisas que não seja o Evangelho. Bom, outra obra da carne aqui é invejas. Nossa, essa é violenta, né? É invejas. É antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Inveja, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Isso aconteceu com Asaf. Asaf era um ministro da casa de Deus, um músico, e ele passa por esse momento tão ruim, tão chato, e isso trouxe certas dúvidas e certos questionamentos no coração dele, trouxe certas frustrações para o coração dele, a qual Deus repreende, aliás, a qual Deus move e faz com que ele entrasse no templo para Deus tratar dele naquela hora. Asaf questiona, porque ele serve, ele adora, ele está ali servindo a Deus, e ele passa nas ruas, o ímpio se alegrando, o ímpio se divertindo, o ímpio não temendo a Deus. Aí ele questiona ele manifesta a inveja nele. De repente ele dá uma parada, fala assim, opa, ele vai à casa de Deus, ele vai ao templo, e ali Deus trata do coração dele. Deus move sobre ele, cura ele desses pensamentos ruins, desses sentimentos, dessa obra que se manifestou. Então, é uma coisa que pode manifestar da noite para o dia, sem nós percebermos. Nós temos que controlar, pedir a Deus para nos ajudar, pedir a Deus para poder nos trazer como os frutos do Espírito, pedir a Deus para nos ajudar, tirar do nosso coração, olharmos para Deus e sabermos que Ele tem o melhor para nós e tem para cada um de nós algo precioso e poderoso. Outra coisa que é uma obra da carne são os homicídios. Matar o próximo por perversidade. A tradução do termo fonos na Bíblia está embutida na tradução de mente, ou seja, a seguir, por se tratar de práticas conexas, ou seja, ele mata, mas existem as práticas que estão conectadas a esse homicídio, tortura, maldade, crueldade. Então isso é uma obra que a gente vê as pessoas cometendo hoje de uma forma muito, muito forte. Outra obra da carne é a bebedice. A outra obra da carne é a bebedices. O descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. O descontrole das faculdades físicas e mentais através de uma bebida embriagante. Olha só, bebedices. Você fala assim, Fernando, por que eu tenho que ouvir isso? Porque, infelizmente, existe um soar, uma fala mansa no meio do contexto evangélico que vinho, a gente pode, é vinho, Jesus bebeu vinho. Eu tenho um estudo sobre o vinho da época de Jesus para o vinho de hoje. Mata e joga por terra essas intenções.
A cerveja sem álcool, olha, é só o final de semana, é social, é uma reunião familiar, é uma reunião íntima minha e com a minha família. É complicado isso, viu? Muito complicado. Né? Muito complicado essa questão aí. Infelizmente, né? Ado, desculpa a expressão, mas eu sempre uso essa expressão, cada um no seu quadrado, mas começa a haver um descontrole das faculdades mentais físicas. Isso vai trazendo, a bebida traz uma sensação de relaxar. Complicado, viu? Muito complicado. Mas está aí, a bebedice, que é obra da carne. Ah, mas eu bebo socialmente. Bom, filho, aí você interpreta do jeito que você deseja interpretar, você assume sobre a sua vida o que você deseja assumir, mas, enfim. Glutonarias. É outra coisa, a gente até brinca no meio cristão. O crente não bebe, mas come até ficar tonto, né? Diversões, festas com comida, bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexos e coisas semelhantes. Então tá aí. A glutonaria não é apenas o apetite descontrolado, uma vontade descontrolada, mas está aí diversões, festas, comida, bebida extravagantes, desenfreados, né? Envolvendo drogas, sexo, comidas e coisas semelhantes. Então, essas são as obras da carne. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Paulo, ele vai pesado em cima dessas questões, que diz que quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, inclusive do reino de Deus, não terá salvação. Então, Paulo, ele chega usando, né, o Espírito Santo, ele chega de uma forma dura, dizendo assim, em Gálatas capítulo 5, versículo 21, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele mostra que é muito sério essas coisas. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nossa! Bom, é a Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Então ele deixa claro uma lista de atitudes, de ações, de comportamentos que não farão com que as pessoas herdem o reino de Deus. Então por isso que ele, depois dessa galeria, ele tratando da obra da carne, ele vem apresentando a obra do Espírito, que é a conduta moral do Espírito Santo através do cristão, a partir do momento que o cristão crente dê liberdade ao Espírito Santo e procure ser conduzido, guiado, orientado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Preste bem atenção, o batismo é uma coisa e o Espírito Santo no crente é outra. A palavra de Deus nos fala que a partir do momento que nós confessamos que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo sai em nós. E quando nós confessamos e tomamos uma atitude do batismo nas águas, o Espírito Santo vem sobre nós, nos trazendo uma novidade de vida. Tem gente que fala que é cheio do Espírito Santo e faz cada coisa que só o sangue do Cordeiro. Tem gente que não é batizado no Espírito Santo e tem uma vida regrada, pautada nos frutos do Espírito Santo. Eu conheço o irmão, a bem da verdade conheci o irmão, conheço o irmão, há muitos anos eu não vejo, ele se converteu junto conosco, converteu, né, na igreja onde servia. Ele andava com a gente, fazia visita no hospital, fazia culto nos lares naquela época.
e ele não era batizado no Espírito Santo, mas ele tinha uma conduta moral muito cristalina, muito bacana. Contrapartida, às vezes, aquele que era batizado no Espírito Santo não tinha uma conduta igual a dele. E ele questionava, mas pastor, mas irmão Fernando, eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu falei assim, mas você só não tem o dom de falar em línguas ou de interpretar, mas você tem o Espírito Santo em você. Olha a sua conduta, o seu temor, a sua fala, a sua atitude, a sua atividade. Olha como que você reage, você se comporta na presença de Deus e fora também, junto com as outras pessoas. Então você é cristão, você é cheio do Espírito Santo. A gente não pode confundir o estar cheio do Espírito Santo com as condutas do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que não é batizado no Espírito Santo, mas as suas condutas não apresentam obras da carne, muitos frutos do Espírito. Em contrapartida, às vezes nós encontramos pessoas batizadas no Espírito Santo fazendo coisas estranhas, esquisitas. Estranhas e esquisitas. Mas, enfim. Não existe, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história, enfim. Mas, em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama fruto do Espírito. Então, em contraste à obra da carne, nós temos um viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. Que legal! Essa maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo o dirija. Então, se ele permitir que o Espírito Santo dirija ele, se ele permitir que o Espírito Santo conduza ele, mova e fale venha agir sobre a vida dele, então ele começa a manifestar esses frutos. Então, dirigindo e influenciando a sua vida, de tal maneira que esse cristão, este crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Então ele vai subjugar. Não, isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu não devo, não faz parte da minha vida, mas eu prefiro estar em comunhão com Deus. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, o versículo 5 ao versículo 14 diz assim, preste bem atenção. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o Espírito, deseja aquilo que o Espírito quer. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Oh, meu Pai! Entretanto, vocês não estão... Aí Paulo, ele vem, ele mostra as consequências do andar na carne, e aí Paulo fala assim, olha, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Não estão. Mas do Espírito, é o Espírito Santo que domina, é o Espírito Santo que tem que dominar a nossa vida. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, então ele domina, mas é o Espírito que domina, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer atos do corpo, viverão. Eita glória, hein? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa magnífica. Que explicação, que clareza, né, de explicação que Paulo dá em relação ao fruto da carne e
as obras da carne e os frutos do Espírito. Que explicação fantástica. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 14. No capítulo 2, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: em pureza, em conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Era o caminhar, é a jornada, é o agir, é o viver do cristão, né? Paulo estava falando das provas que estava passando, das dificuldades que estava enfrentando, das lutas pelas quais ele estava passando, mas ele diz, olha, nós estamos andando em pureza, conhecimento, paciência, bondade, olha que coisa maravilhosa, no Espírito Santo e no amor sincero. Apesar de tudo que estava acontecendo, o andar dele, né, o agir, né, era do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois o fruto, nesses dois, agora o Efésios 5, 9 e 10 diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir que é agradável ao Senhor. Pronto. Então, quantas coisas boas esses frutos do Espírito Santo promovem na vida da gente. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 15 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aos frutos do Espírito aí. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se de amor, outro fruto, que é o elo perfeito. E a paz, outro fruto de Cristo, seja o juiz de vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Então, olha quanta coisa boa, quanto fruto, quantas coisas preciosas o fruto faz acontecer na nossa vida em relação aos nossos comportamentos. Então, através do Espírito Santo, nós temos um comportamento diferenciado, como nós lemos né, Paulo, a Bíblia mostrando, né, que se nós deixamos Ele nos guiar, nos dirigir, nos influenciar, nós teremos uma vida bacana, ou seja, teremos uma vida muito frutífera, ou seja, teremos uma vida equilibrada, uma vida emocionalmente equilibrada. Porque as obras da carne, ela traz um desequilíbrio grande na vida do homem. E traz dor na vida do homem. Traz doenças na vida do homem. Então não é só uma questão de distanciamento de Deus, não, mas é uma questão de saúde. As obras da carne provocam doenças. E elas vão se somatizando e começam a manifestar no corpo do homem, nas atitudes do homem, no comportamento do homem. E aí o homem perde todo o seu controle, vai para cima da casa, família, filho, enfim. Os frutos do Espírito, pelo contrário. Os frutos do Espírito causam cura para o homem. Paz é cura, amor é cura. Conviver bem com as pessoas traz cura. Gerar coisas boas traz cura. 2 Pedro, capítulo 1, 4 ao 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 ao 9, diz assim: por intermédio, vamos lá, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, aí olha, um fruto. Ao domínio próprio, perseverança, aí outro fruto. A perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor aqui, ó. E a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Aí, ó. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha que coisa fantástica. Por isso que a obra da carne gera enfermidade. Os frutos do Espírito Santo gera cura. Nossa, que interessante. Então, por isso que Paulo ele bate pesado em cima das obras da carne por causa disso. Traz a enfermidade, traz separação de Deus, não permite que herdem o reino de Deus, como nós falamos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, daqueles que bebem, embriagam, enfim. Então, não há uma distância do reino de Deus e também gera enfermidade. Contrapartida, os frutos do Espírito Santo, eles geram cura. Olha só, que os frutos não permitem que sejamos inoperantes nem frutíferos. Olha, que coisa bacana. Então eu falo assim, olha, nós não vamos ser cegos, vamos estar iluminados, teremos direção porque estamos, vendo. Olha que coisa bacana. Por isso que é importante a gente entender essa questão sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito incluem. Aí sexta-feira eu vou falar, e vamos falar começando falar sobre o primeiro fruto que nós queremos falar, que é o amor. Eita glória, hein? Maravilha! E toda demanda que nós vemos é demanda de amor. Toda. O amor, ele é muito precioso, o amor é algo muito forte. É tão forte quanto a morte, como dizem Cantares. O amor é forte como a morte. Então, por que a morte é forte? Olha o que acontece dentro de um sepultamento, olha o que acontece, dentro de uma perda. É muito forte a morte. E o amor é como a morte, forte, ou seja, no poder de mexer, de fazer. Aí sexta-feira a gente fala sobre a morte. Sobre a morte, sobre o amor, sobre o gozo, que é a alegria, Nosso Deus, vai ser muito legal. Amém? Estamos ficando por aqui, 12h39, 12h40. Vamos orar, agradecendo a Deus por nos apresentar as obras da carne, nos orientar contra as obras da carne e nos dar o remédio, que é os frutos do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer, Pai Santo, pelo Senhor, através do teu Espírito Santo, nos trazer as revelações da obra da carne e nos mostrar, meu Deus, o poder do fruto do Espírito Santo na nossa vida como algo que nos cura, algo que trata de nós para a glória do teu nome. E queremos que esse tratamento, meu Pai, esta unção e bênção, chegue na casa do teu filho agora de uma forma muito preciosa, alcançando suas necessidades, alcançando, meu Deus Todo-Poderoso, o seu coração, sua vida, alcançando o seu lar, meu Deus Todo-Poderoso, em no nome santo de Jesus. Toma, meu Pai, esse teu servo nas tuas mãos
e providencie o milagre, meu Deus, desejado. Providencie, meu Pai, a cura desejada. Providencie, meu Deus, a provisão, meu Pai, necessária na vida do teu filho. Abençoa curando, e Pai, libertando, salvando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para a tua glória, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Sexta-feira, essa semana, graças a Deus, já entrou tudo normal já, graças a Deus. Então, sexta-feira nós estaremos juntos mais uma vez para começar agora a falar dos frutos do Espírito Santo. Hoje, meia-noite, nós temos um outro encontro pela essa plataforma do Face para nós orarmos e buscarmos a resposta na oração das causas impossíveis. Espero você à meia-noite. Convide alguém para estar presente. Convide alguém pegue o nome de alguém para você estar orando. Fala, olha, eu vou estar orando meia-noite. Me dê o nome da sua casa, da sua família, e eu vou estar orando por você, te abençoando, no nome santo de Jesus, tá bom? E hoje à tarde, né, você tem lá um encontro conosco da campanha Vale de Ossos Secos, com a ceia do fortalecimento, graças a Deus. E à noite o encontro dos intercessores, você é o nosso convidado. Sexta-feira também é o terceiro elo. Sábado, mocidade, venha adorar a Deus, venha glorificar a Deus, vai ser bênção. E domingo, 3 cultos especiais, bem bacana no nome de Jesus, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e até logo, se Deus quiser, em nome de Jesus, ou até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço.